Fala pessoal, beleza? Bardo aqui na área e hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de quadrinho nacional, Corazon, e a gente vai trazer a opinião de ambos, né? O que a gente achou da HQ. A gente não conversou muito fora da câmera. Primeiramente, sem spoilers, tá? A gente vai falar nossas impressões gerais sobre o quadrinho, o que a gente achou. E aí na minutagem depois aqui embaixo vocês vão ter a parte com spoilers, para quem já leu e quer se aprofundar mais também. Ou se você não liga para spoiler também e quiser ficar aqui com a gente. E de qualquer forma, antes de mais nada, não deixe de deixar o like, tá? Compartilha, aquelas coisas que vocês já sabem de YouTube, né? Ajuda muito a gente, ainda mais um canal pequeno como a gente, tá? Então vamos nessa. O autor, ele escolheu não fazer a história se passar no Brasil. Ele escolheu o México porque ele considera o país da América do Sul, América Latina, mais semelhante ao Brasil. Ele achou, em termos culturais e em termos também da violência que eles sofrem por causa do tráfico, né? A gente vê muito isso aqui na TV e lá também por causa dos cartéis. Então ele achou muito semelhante, por isso que ele escolheu passar a história lá. A história, ela se passa na vida da Rose. Ela é casada e ela tá grávida. E devido a essa violência, ela perde o marido, é bala perdida. Certo? Isso. Então, ele vai ter um acidente, um trágico acidente com bala perdida. Por isso que a gente falou desse paralelo, né? Você não precisa ter passado por isso na sua família pra dizer que nunca viu na TV, né? Porque no Brasil a gente vê bastante isso na TV. Bastante mesmo. Inclusive, então, gente, isso é logo no começo da HQ, tá? Então, assim, não é nem um spoiler, nada disso. O que move a trama. O que move a trama, exatamente. Então, ela tá grávida, ela perde o marido com menos de 30 anos pro crime, né? Tipo, bala perdida, como ela disse. Se fosse só uma família grávida, era começar de margarina, não é? E a partir daí a Rosário, ela vai criar o menino, né? Nasce o menino, Miguel. E ela acaba se tornar mãe e pai ao mesmo tempo da criança. E ela vai, tipo assim... Ela tem uma rede de apoio, ela tem uma amiga muito próxima. Ela tem pessoas que estão ajudando ela nisso. Mas no final das contas, mesmo ajudando, é ela que tá criando, sendo pai e mãe, porque o garoto ficou órfão de pai. Só que o que acontece? Essa não vai ser a única tragédia da vida dela, né? Ela vai viver por um tempo com um menino ali, tipo, naquela... Tu vê que é uma vida de mãe guerreira, que é trabalhadora, tipo assim, fica muito tempo no trabalho, aí bota a criança na escola, aí tem uma babá que ajuda ela também. Mas com tudo isso, ela se apoia muito nele, né? Tipo, às vezes quando ela lembra um pouco do marido, mas ela, tipo assim... Ela seguiu a vida, tipo assim, e o foco da vida dela é a criança, é o menino, né, o Miguel, e ela vai seguindo a vida aos troncos e barrancos, mas feliz, é uma vida feliz dentro do... Eles não são uma família que ostenta nem nada, eles são uma família até relativamente pobre. Mas é aquela família que, apesar do que passou, ela tá conseguindo ser feliz, trazer felicidade pro filho dela. Você vê que ela não tem muito uma vida social de namoro e tudo mais, mas assim, dentro do que ela tá fazendo ali, tá dando tudo certo. Entendeu? Ela conseguiu se reestruturar. E o garoto é uma criança feliz, então, que é ótimo também, né? Porque, dependendo da tragédia que você passa, às vezes a criança só cresce com algumas questões. Ele, a princípio, pelo que a gente tá vendo, ele tá bem. Exatamente. E aí o que acontece? Ela vai passar por uma outra tragédia, dessa vez com o filho dela, com o Miguel, né? Isso também não é spoiler, gente. Assim, é realmente outra coisa que motiva a trama, que vai seguir pros 3 volumes pra frente, né? E por conta dessa tragédia, que eu não vou falar o que é, mas envolve, obviamente, novamente a criminalidade ali da cidade e tudo mais. A mulher pira. Ela pira completamente. Por razões óbvias. E é isso que você vai acompanhar a partir daqui. Entende? As consequências na vida dela, na vida das pessoas em volta dela, o que essa tragédia urbana fez. As duas, né? Porque foi uma atrás da outra. Mesmo tendo um espaço de tempo entre uma e outra, ainda assim são duas coisas muito impactantes. E é isso que você vai ver nos 3 quadrinhos. Então, aí a partir daí o que acontece? O quadrinho que no volume 1 parecia um quadrinho totalmente de drama, assim, tipo, você não sabe ainda muito pra onde que vai, se vai pra uma coisa de terror, uma coisa de ação, uma coisa totalmente dramática, você ainda não sabe muito bem. Aí a partir do 2º volume, que o quadrinho meio que se transforma num thriller de ação, assim, praticamente, né? Então é comparável até a La Tarantino, Kill Bill, John Wick, esses filmes de vingança, né, e tudo mais. E, cara, muito bem escrito pelo Dom Borges. Ele consegue fazer um roteiro bem amarradinho, né? Te prende bem, a leitura é muito rápida. Não é enfadonha, não é enfadonha. Mais ou menos cada HQ acho que tem em torno de umas 90 páginas, mais ou menos. Acho que não chega nem a 100 páginas. Não é lento e não é rápido. Não é lento e não é demais. rápido, exatamente. O primeiro volume ele te situa bem sobre o que vai ser, faz você se importar com o personagem.
E aí, tipo, vai te apresentando outros personagens mais pra frente, né? Tem o Esteban, que é um outro personagem importantíssimo na trama. E, cara, aí vem mais ação desenfreada, assim, cara. Muito bem desenhado, como vocês podem ver nas artes aí. Isso, e o que acontece? Aí é uma visão minha. Eu não sou tão fã de filme de ação, tá? Tem alguns que eu gosto, por exemplo, Tarantino, é entretenimento certo. Mas não são todos que eu gosto. A maioria dos filmes de ação, eu não sou fã. Porém, esse quadrinho, a parte de ação é ação, não tá disfarçado não, é ação mesmo. Se você gosta de ação, você vai gostar. Só que não é só isso. Ele traz um escopo emocional pra tudo que tá acontecendo, que é maravilhoso. Então, assim, eu consegui gostar muito do quadrinho, mesmo não sendo ação o meu gênero preferido. Então, assim, ele cria uma história, uma motivação... Toda uma ambientação ali muito bem construída, assim. Que você vai, tá bom, quero ver o próximo. E agora, o que vai acontecer? Entende? Mas eu acho legal avisar que é ação porque é a base dele mesmo, entendeu? Ele continua com o drama ali, mas também começa, tipo, levantar muito a parte da ação, mas o drama nunca some também ali da história, entendeu? Eles encaixam bem, o drama justifica as atitudes que eles estão tendo. Às vezes um problema que eu tenho com filme de ação é isso. Às vezes eu acho que o que motivou a pessoa a ir pra aquela espiral de vingança é, sei lá, meio tosco, meio forçado, entende? Nem sempre é crível, né? Mas nessa HQ ele consegue tipo, fazer a gente se importar com o personagem e comprar a vingança dela. A dor dela, a dor dela, tipo assim, ele passa muito bem a dor dela. Isso, a La Punisher. Fica a dica aí. Qualquer semelhança com o Justiceiro aí. Não é mera semelhança. Justiceiros de forma geral, assim, mas... E quando vai pra parte tem violência, tá, gente? Tem bastante violência. Gore na HQ, ele explicita mesmo quando precisa, entendeu? E tudo muito bem desenhado, a paleta de cores que ele usa são... É muito bonito, assim, detalhezinhos da iluminação, cara. Lindíssima. Cara, não deve nada ao pessoal lá de fora, assim, cara. Temos ótimos quadrinistas aqui no Brasil e o Dan Borges é um excelente exemplo disso. Eu fiquei encantada com a arte, tá? Eu gostei da história e fiquei muito encantada com a arte. As capas, então, eu sei que geralmente a capa chama mais atenção, mas a capa é maravilhosa. Acho que eu compraria só pela capa. Tanto que eu fui ler, ele não tinha me falado nada. Eu não sabia absolutamente nada, eu só li. Falei, tá bom, coração, beleza, vambora. Se você gostou do que a gente falou até aqui, dá uma chance que você vai gostar bastante do quadrinho, você não vai se arrepender. Mas enfim, eu acho que a parte sem spoiler acabou, né? Tipo, se você já se interessou por tudo que a gente falou até agora, é só ir atrás do autor, pegar os quadrinhos com ele, com certeza vai valer muito a pena, você não vai se arrepender. E agora a gente vai falar a parte com spoiler, tipo, se você não liga, pode continuar aqui com a gente. Se você quer esperar pra ler aqui e voltar depois pra saber o resto da nossa opinião, fique à vontade, só não esqueça de deixar o like aí antes de sair do vídeo, beleza? Então, a gente falou que ela sofreu uma tragédia, né, com o marido, né, perdido pela violência, com bala perdida, entre gangues do México e tudo mais, né? E aí o que acontece? Ela criou o filho, né, tendo uma vida feliz, embora tendo perdido o marido. Ela tinha um foco de vida. E esse ela vai ter se reestruturado. Isso, e o foco de vida dela é tirado dela novamente, entendeu? Que ela perde o garoto pelo tráfico de órgãos. O garoto é sequestrado, ela descobre que arrancaram o coração dele pra vender no mercado negro. Pra resumir, né? Depois... Isso, e aí, tanto que o nome da HQ é Corazon, não é à toa, né? Inclusive, mais lá pra frente também vai fazer todo sentido, né? E a partir daí ela fica catatônica, tipo assim, ela entra em desespero, legal, gente, assim, ela colapsa. Por razões né? óbvias. Inclusive, acho legal que o autor desenha a Rosário, mostra que ela é uma mulher, ela é uma mulher bonita, uma mulher latina com corpo, assim, corpo sabe? exuberante. Ele não chega a sexualizar a personagem. Não achei que aconteceu isso. Não acontece isso, mas ele mostra realmente que ela é uma mulher bonita e tudo mais. Não é exagerado, mas você vê que ela é bonita. Isso, e mostra, inclusive, tudo tem um porquê na história, tá? Narrativamente falando, até, tipo, o desenho ajuda a contar isso. Que mostra que ela... Apesar de ser uma mulher bonita e tudo mais, ela podia ter namorados e tudo mais, ela resolve cuidar do filho. Ela vive pro filho, Ela não tem nenhum tipo entendeu? de relacionamento amoroso. Não tem relacionamento com ninguém. Não é algo que interessa ela. Exatamente. E aí, quando ela perde o garoto, ela pira e, tipo, entra numa espiral destrutiva, assim. Dor, sofrimento, ela fica catatônica. Ela acaba vivendo na rua e aí o autor habilmente mostra que ela definha, né? Ela fica com o rosto cadavérico, aquele corpão que ela tinha já não tem mais, ela tá um palito, assim, né? O traço do rosto dela é fino mesmo, gente. É cadavérico mesmo, é muito doido. Isso, muda bastante a expressão da personagem. E aí um outro personagem entra na história, que é o Esteban, que ele vai encontrar ela na rua e vai levá-la pra uma casa, tipo, de apoio, de repouso, de... É através dele que a gente descobre que ela passou esse tempo catatônico, que nem ela lembra o que aconteceu. Nem ela lembra, ela ficou, tipo, uns 6 meses desaparecida, assim, exatamente. sabe?
E aí, a partir disso, ele encontra Nesse ela. lugar, ela vai começar a se reestruturar de novo, porque é tipo um centro de reabilitação. Mas não é um centro, parece uma comunidade, na verdade, porque eles Isso. têm horta, eles dividem as tarefas internas, e pelo que eu entendi é uma coisa bem voluntariada mesmo, não me parece ser um trabalho formal. Isso, e a partir daí ela fica um tempo, ela começa a se reestruturar, ela começa a voltar a cor dela, tipo assim, o brilho nos olhos dela de dentro do possível voltar a seguir em frente, né? Com a ajuda dessa galera lá do que ela tá vivendo ali. Eu acho legal que você vê isso no traço dele. Exatamente. Não só o fato de que ela tá magrela e depois ela tá com o rosto, sei lá, mais cheinho, não é isso. Você vê nos olhos dela, você vê que ela tá mais feliz. Não tão feliz quanto no começo da HQ, porque mesmo com a perda do marido ela ainda tinha um filho. Mas assim, você vê que ela tá melhor. Tu vê que o pessoal tá ajudando ela a seguir em frente e ela vai se permitindo também a tentar seguir da forma possível, assim, né? E aí, uma tragédia que acontece novamente Na cidade em si. Na cidade em si, ela acaba, uma noite, acaba tocando a campainha, um garoto aparece lá ensanguentado, a vítima de uma bala perdida, e eles tentam ajudar esse garoto e não conseguem. E o garoto era muito parecido com o filho dela, então todo esse trauma que ela tava, entre aspas, tinha esquecido, acaba voltando pra ela de novo. E aí a HQ vai entrar numa espiral da parte de cena de filme de ação, assim, sabe? É quando liga o modo ação. Quando liga o modo ação. Essa parte que o garoto aparece, eu achei até interessante, porque eu não sabia nada quando eu fui ler HQ. Então, assim, quando eu comecei a ler, eu não sabia nada real da história. Eu só já tinha visto a capa que ele me mostrou, mas ele falou, tenta que eu acho que você vai gostar. E na hora que ele aparece, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei, gente, vai virar uma história de assombração, é um fantasma. Ela tá delirando, ela tá ficando meio doidinha mesmo. Tipo assim, ela tá alucinando, essa é a palavra que eu queria. Ela tá alucinando e tá vendo ele. Ou é realmente algo que tá acontecendo de verdade. Porque o menino que aparece, ele tem um traço semelhante ao do filho dela, né? O desenho do rosto do menino. E, cara, ele aparece com essa parte aqui do corpo vermelha. Como que ele tomou um tiro. Só que até então eu não sei. Eu falei, pronto, o filho dela tá alucinando. Pois tu não sabe se que rumo que a HQ vai tomar a partir daí. Se ela vai seguir uma parada sobrenatural, de terror, ou se ele vai manter o pé no chão ainda e seguir com a história, que é o que ele faz. Porque até ali não tinha ligado o modo filme de ação, que foi o que ele falou. Então, a HQ tem uma vibe bem dramática mesmo, né? Porque é um drama, querendo ou não. Então, como eu não tinha começado essa parte e eu não sabia que ia ser assim, eu não sabia muito bem o rumo que ele ia tomar. Então, assim, ele pesa bem, né? A parte do drama com a parte da ação, que é o que vai começar. Ele pesa bem de forma que, pra mim, um não fica mais do que o outro. Um complementa o outro. Fica bem equilibrado, assim. Fica. E, cara... Enfim, assim, é uma HQ que você lê muito rápido, né? São 3 volumes. A leitura é fácil, é ágil, entendeu? São mais ou menos umas 90 páginas cada uma. Tipo, tem bastante ação, a arte é muito linda, a iluminação, luz e sombra dele é ótima. Eu achei a leitura confortável. A leitura é confortável. Ela não é lenta demais, nem rápida demais. Não tem aquela massa de texto gigante, tipo assim, tem um texto que precisa ter pros personagens, tem cenas de respiro também, com as partes de ação também acontecendo, belamente desenhado pelo Dan Borges. E quem vai treinar ela? A gente não falou. E quem vai treinar ela? Boa. Porque ela era dona de casa, a gente falou, mãe solteira, seguindo a vida dela. Feliz. A mulher provavelmente nunca mexeu numa arma na vida. Quem vai treinar ela é justamente o cara que resgatou ela e que era responsável por essa comunidade. Porque ele também tem uma história pessoal complicada. E quando ele vê que ela tá quase dando uma pirada de novo, que o ódio, né, voltou forte, quando ela viu o menino baleado na porta do local e que ela fala que ela vai embora porque ela não consegue ficar ali, ela precisa tomar uma providência, ela precisa fazer alguma coisa sobre o que aconteceu com o filho dela, ele também ficou com muita raiva do que ele viu. Você vê que ele é uma pessoa que ele tinha uma vida pacífica ali, tanto que você não espera esse background dele. A partir daí o autor vai mostrar o passado dele, né? Vai mostrar que também ele teve uma infância bem dura para resumir assim, a história dele, o pai dele era um ex-militar, né? Americano, que vem pro México, casa com uma mexicana, acaba tendo ele. E aí na aposentadoria ele compra um terreno bem afastado, numa fazenda, assim. E ele, tipo, vive ele, a mãe e o menino. E ele cria o menino, tipo assim, como um guerrilheiro, assim, como um soldado, sabe? Você vê que apesar dele ter escolhido uma vida pacífica, porque ele foi morar numa fazenda no meio do nada, pra viver da terra e ter uma vida calma. A guerra não saiu da vida dele, ele acha que vai estourar uma guerra a qualquer momento. Só que ele tem treinamento, o garoto não tem, e ele fica pensando, um dia eu vou morrer, o garoto vai tomar conta disso tudo. Então ele treina o garoto desde o dia 0 da vida do menino, como se fosse um militarzinho mesmo, assim, um soldadinho. E a moleque, um soldadinho nível hard. E o moleque é criado, tipo assim, que sabe mexer com tudo que é tipo de arma, faca. Arma de fogo, arma branca, arma é capaz de pegar um palito de dente e te matar. É bem isso aí. Entendeu?
E aí, tipo, mostra depois pra frente, né? Depois de ter mostrado o passado dele, ele vai treinar a Rose, entendeu? Porque você vê que o que aconteceu ali na frente dela, na frente deles, também incomodou ele. Também fez algo, porque é aquela frustração. Você vê que eles vivem a frustração da impunidade de tudo que o cartel faz nas ruas, das pessoas que morrem e que não acontece nada. Por isso que a gente aqui consegue se identificar tanto, entendeu? E ele leva ela pra fazenda dele, conta a história dele pra ela e começa a treinar e, tipo, entra naquele modo de mestre e aprendiz, sabe? Clássico também de filme de ação. Anos 80, 90 também. E aí, tipo, ele transforma ela numa guerreira, tipo assim, formidável, entendeu? E ela se dedica completamente a isso. Tipo, tu vê que ela tipo, fica no shape, né? Boladona. Ela fica bombadaça. Bombadaça. Tipo assim, o traço que ele bombada, faz... ela fica sarada. Não, tipo o traço assim, que ele faz do braço dela, amado. A mina fica sinistra. Aí, tipo, e eles começam a partir daí pra violência, tipo, e começam a matar um por um, assim, da galera que tá envolvido com o tráfico, que estava envolvido com o caso do filho dela. E aí, tipo, ele vai mostrar também esse ciclo de violência, até onde vai, até onde você, tipo assim... Por isso que as cenas de violência são explícitas, porque realmente ela tá nessa espiral do ódio, da matança. Mas apesar das cenas serem explícitas, eu achei elas muito bem desenhadas. Não achei um explícito de mau gosto, digamos assim. E tem um propósito pra te mostrar também, tipo assim, o limite que ela tá passando e, sabe, qual é o limite, né, enfim. Importante a gente mencionou, por exemplo, esse ciclo da vingança, a parte do treinamento mestre-aprendiz, como ele falou. Mas apesar de serem clichês do universo de ação, estão muito bem aplicados, tá? Você fica interessado na história. E eu digo isso como uma pessoa que não tem interesse em filme de ação. E ainda assim eu fiquei presa na história e eu gostei. O Dan Borges... Se você gosta... O Dan Borges, ele não vai reinventar a roda, entendeu? Ele pega o que já funciona por aí, não entendeu? Precisava também. E ele transforma um clichê numa coisa bem feita, tipo, e bem... Mas com um background muito bom, entendeu? Você tá do lado dessa galera aí na confusão. Eles estão matando, você fala, eu sei que não é certo, mas também não tô muito triste, entendeu? Exatamente. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma HQ que, tipo assim, dá uma chance pro autor nacional, entendeu? Tem muita gente aqui no nosso território fazendo grandes obras também, que não deve nada pro pessoal lá de fora. Então a gente vai deixar aqui embaixo linkado as redes do autor também, pra quem quiser ir atrás e comprar diretamente com ele. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da nossa opinião aí. Deixa um like, não esquece de deixar o like, deixar um comentário para engajar o vídeo, compartilhar com quem você acha que pode gostar. E é isso, mais alguma consideração? Quando você terminar de ler HQ, leia as observações que ele faz no final. Que ele conta isso, um pouco sobre a história, porque ele falou que essa história foi muitos anos para ser desenvolvida. É aquela história que ele criou há muito tempo, nunca deu certo, largou. Tentou de novo, não deu certo, largou. Até o dia que ele engrenou. E ele faz umas observações ali, que é quando você vai entender porque que ele escolheu algumas coisas, que é muito bom, além de... Tem algumas que é um tapa na cara. Exatamente, cara. Fala, tá bom, e ele mostra que ele estudou, assim, a cultura mexicana pra poder criar a história também, até pra não fazer qualquer coisa, entendeu? Então, a HQ é bem estudadinha. Que é quando você vai entender por que ele escolheu não fazer no Brasil. Exatamente. Que é o lance que eu falei. Quando você lê por que ele não escolheu o Brasil, ele escolheu um país semelhante pra fazer isso, é um tapa na cara, foi um expor bem dado. É realmente bem dado. Muito bom mesmo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima resenha, até o próximo vídeo aí. Tchau. Valeu.